dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no segundo capítulo e paramos naquela conversa que Saulo tem em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém, como vimos, né? Ele começa a refazer os caminhos ali de Jesus, anda por várias cidades, começa por Cafarnaum, vai para uma cidade, conhece Madalena, depois ele vai para Nazaré e por fim ele entra em Jerusalém. Indo em Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele vai procurar por um amigo chamado Alexandre, que era um parente do Caifás, que era o sumo sacerdote, né, do Sinédrio ali. E ele se identifica ali, fala do que aconteceu. Alexandre, em princípio, recebe ele bem, né? Quando sabe que é ele, mas quando ele conta o que aconteceu, e assim, recebe ele bem e fica feliz, fala: nossa, que bom que você não ficou louco como falaram, né? Porque foi a notícia que deram, é que ele havia enlouquecido, e fala algumas coisas ali, fala inclusive que Sadoc falou, né? Havia dito que ele tinha enlouquecido, Sadoc pediu para que fosse pedido mandado de prisão contra ele, mas Alexandre não acreditava e tudo mais, e estava todo feliz achando que o Saulo voltou e tudo mais, né? E aí Saulo fala para ele toda a história, né? Fala: não, eu nunca tive louco, mas aconteceu, né? O que aconteceu, conta ali da aparição de Jesus a ele às portas de Damasco, fala que os homens do caminho tinham razão no que falavam nas suas pregações, e isso deixa esse amigo muito contrariado mesmo, né? E foi aqui, nesse momento dessa conversa, que nós paramos na última semana. Nós vamos então retomar, né? O que o Alexandre fala para ele. Então, Alexandre acha, por exemplo, que as pessoas, aqueles 3 servos lá que Saulo que Saulo convidou para fazer a viagem para Damasco na época, né, lá nos anos atrás, para poder fazer as perseguições lá em Damasco. Ele acha que aqueles servos não foram boas companhias ali, né? E que eles era um cortejo muito mísero, que ele tinha que andar com outras pessoas mais bem qualificadas, né? Foi aqui que paramos a semana passada. Aliás, né, vamos aqui, olha, continuando, né, retomando o último parágrafo que lemos na semana passada. O Alexandre, esse amigo, ele fala para Saulo, olha: aliás, prosseguiu o Alexandre, assumindo ares de protetor, desde o início da tua viagem, né, para Damasco, não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. Então, ele está falando que com essas companhias que ele estava levando, muitos desastres morais para a posição, era prejudicial para a posição, porque essas pessoas iam sair falando, talvez, né? Então, continuando aqui, olha, o Saulo vai responder para o Alexandre. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino, um tanto humilhado, devo insistir na verdade. Vi com estes olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros em que vivia na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço rude e longas meditações.
Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. E o amigo vai dizer, olha, amigo, né, entre aspas, pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, modificando o diapasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para Sicília. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões da nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo, em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no íntimo de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, via agora, era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam-no. Jerusalém lançava-lhe ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou: lamento as ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que, antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Veja, olha aqui o doutor da lei, né? Conhecia a lei. Ele tanto conhecia que ele cita aqui, olha, várias passagens ali da lei. Então ele cita Moisés, ele me cita os profetas e ele me cita Amós. Ele só num parágrafo ele cita logo 3 ensinamentos ali da lei, da primeira revelação, né? E aí o Alexandre diz para ele: quer dizer que persiste nos teus erros? Perguntou Alexandre quase hostil. Não me sinto enganado. Dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente, também me encontro em penosa situação, mas o mestre não me faltará com seu exílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi, né, de Mateus, o caso de um moço rico que me ensina a proceder nesta hora. Então tem aquela a passagem que está lá em Mateus que fala, né, do moço rico. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Ele está preparado, né? Está mais que preparado. Renunciarei à própria estima do mundo. Olha, que disposição, né? Porque, gente, ele não tem mais nada, ele não tem nenhuma roupa direito para vestir. Então, o que resta a ele? A estima do mundo. Então, até isso ele renuncia.
Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Aí ele diz, olha, Saulo, Gamaliel não era louco e aceitou Jesus como Messias prometido. Olha, vou ler de novo. Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como o Messias prometido, acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. Mas é óbvio que o outro não vai acreditar, né? Vamos ver? Vamos, ó. Não creio, disse o outro com ar superior. Saulo baixou a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer: infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panigerícios do carpinteiro de Nazaré. Panigerícios aqui, falsas histórias, né? A decisão do Sinédrio, que consegui com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Quanto ao mais, né, porque ele havia conseguido, como vimos ali, uma decisão para que não perseguisse, né? E quando Sadoc, que era o outro amigo, pediu que ele fosse preso. Esse daqui agiu quase como que um advogado pedindo para que se reconsiderasse, mas aí agora ele está falando, está fazendo uma ameaça, olha, você fica quietinho aí, se você ficar falando desse Messias aí, desse carpinteiro, essa decisão eu posso modificá-la novamente, ele está dizendo, assim, da decisão do Sinédrio que conseguir com tanto sacrifícios poderia modificar-se, quanto ao mais, terminava como a despedi-lo. Sabes que continuo a tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Então, o que ele está dizendo? Olha, se você voltar a ser o Saulo que sempre foi, estou aqui, estou contigo e não abro, digamos assim. Você é meu amigo, beleza. Né? Agora, se ficar com essas ideias aí, ó, aquele benefício que eu consegui para você, eu peço para revogar na hora. Então, veja, né? Era um amigo ou não era? Não, não era, porque a verdadeira amizade, ela é incondicional, né? A amizade é uma manifestação de amor, o amor é incondicional. A amizade sincera é incondicional, né? Então, se tem condição é porque não é sincera, não é amizade. É troca de interesses. Saulo compreendeu a advertência, não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em 2 minutos, achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel, ao deixar Palmira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. Então ele vai à casa do caminho, né? No trajeto, recordou-se de quando fora ouvir Estevão em companhia de Sadoc. Como tudo, agora se passava inversamente. O crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na igreja do caminho? Então ele está refletindo sobre tudo, né? Sobre o passado e sobre aquele momento que ele está vivendo no presente. Parou à frente da habitação humilde.
Pensava em Estevão mergulhado no passado, de alma opressa, ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo. Outra era a sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares, passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha à consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples, podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Eram muito simples, não tinham estudo, não tinham cultura, não tinham nada, mas foram os primeiros companheiros ali de Jesus, né? Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. E aí é que dói, né? Claro, porque ele queria prender, ele prendeu, na verdade, todo mundo e queria a mesma pena de que foi imposta a Estevão, ele queria que se estendesse a todos ali, a João, a Pedro e a Tiago, né? Que só não foram ali, não tiveram o mesmo destino que Estevão por causa de Saulo, graças à intervenção de Gamaliel, né, como vimos no começo do livro. E ele vai falar aqui, olha, além disso, não poderia aproximar-se dele sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido os vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro teria sido lapidado. Precisava consolidar, lapidado e apedrejado, né? Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com o Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser a sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Aliás, ele volta para Damasco, para Jerusalém, como vimos, num primeiro momento, para fazer justamente isso, se reconciliar com todo mundo. Ele não caminhou dali para frente, né? Então, Saulo é magnífico, porque ele não foi dali para frente, ele voltou, né? Para se reconciliar, para tentar fazer diferente tudo que ele havia feito até então. Assomado de profundas reflexões, bateu à porta quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço Tarcêncio em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo, algo indeciso, dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Olha como ele foi, né? Prócoro gaguejou sim com extrema palidez. Fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava, depois de 3 anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos alcançava a câmara onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Imaginem, né? Imaginem lá Pedro e João e chega uma notícia dessa, olha, Saulo de Tarso está aí falando para que vocês, que é ele que está vindo aqui em nome de Jesus. Olha, meu Deus, que bomba. Ai, ai. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante,
mandou chamar Tiago para resolverem os três a decisão de tomar, sempre eles, né? Sempre os três, Pedro, João e Tiago, sempre. Eles estiveram no Tabor, eles estiveram em todos os momentos ali mais decisivos, sempre eles ao lado de Jesus, né? E mesmo agora, depois do Cristo, sempre os três ali, o trio, né? Então vamos lá. O filho de Alfeu, transformado em rígido asceta, arregalou os olhos. Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência: em verdade ele nos fez o mal que pôde. Olha, em verdade ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. Né? Vamos lá. Aposto que em toda essa história de conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou Tiago, um tanto displicente. Por mim, disse João, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou aplicar-me no cárcere. Ainda mandou açoitar o João, né? Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo de fato lhe apareceu às portas de Damasco. Mas saber como, dizia Pedro com profunda compreensão. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhe conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com o respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo, que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu com algemas e cordas. Assim me externando, também não devo esquecer a lição do mestre relativamente ao perdão, e por isso reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Veja que eles estão aqui num grande impasse. Abre ou não abre a porta, né? Deixa ou não deixa ele entrar? E agora? Então eles estão ali usando a razão, né? Estão concatenando as ideias, falando, olha, já abrimos a porta para ele no passado, já recebemos ele assim, com toda a boa vontade, com toda a sinceridade, e ele abusou disso, olha o que ele fez. E agora ele está aqui de novo. Mas a gente não pode pensar por nós, porque se a gente fosse pensar por nós, olha o dilema que ele está. É óbvio que a gente ia mandar ele embora e não ia abrir a porta, mas nós não estamos por nós estamos pelo Evangelho, né? Nós estamos aqui... Como ele fala, olha, ele fala aqui. Ele fala pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Ou seja, Jesus deu uma responsabilidade para eles. E que responsabilidade? Então, dentro dessas responsabilidades conferidas por Jesus, como é que eles vão não receber o salvo, né? E eles ainda falam aqui, olha, que ainda tem, né? Tem a lição do perdão, quer ver? Olha. Assim me externando, também não devo esquecer a lição do mestre relativamente ao perdão. E por isso reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Ante considerações tão justas, os outros calaram, enquanto o ex-pescador acrescentava, né, Pedro?
Por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que não me falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por essa forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto e nem imprevidente. Então ele está com medo de abrir a porta e ele voltar a fazer o que ele fez, né? E está cometendo uma injustiça, ou não, né? E está sendo imprevidente. Olha, e depois de longa pausa, dizia para o emissário: vai, Prócoro, diz-lhe que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. E se ele insistir? Perguntou o diácono preocupado. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Olha que sabedoria do Simão Pedro aqui, né? Falou para ele voltar depois, não mandou ele embora igual os outros, fora daqui, né? Como falou, volte mais tarde. E se ele de fato tiver aceitado Jesus, ele vai saber compreender, esperar e vai voltar depois, né? Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro. Era-lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança. Prócoro transmitiu-lhe o recado com grande indecisão. Não era preciso mais para que tudo compreendesse. Os apóstolos galileus não acreditavam na sua palavra. Agora examinava a situação com mais clareza. Percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo visitando-o inesperadamente no auge do seu abismo espiritual às portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avaliava quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o mestre o acolhesse, endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono fixou-o com simpatia. Saulo recebera a resposta altamente desapontado. Ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encurvados, era pele e osso. Compreendo, irmão, disse de olhos molhados. Pedro tem motivos justos. Aquelas palavras comoveram a Prócoro no mais íntimo da alma e, evidenciando seu bom desejo de ampará-lo, exclamou a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Olha só, o Prócoro certamente, na minha opinião aqui, o Emmanuel não fala, mas deve ter sido muito inspirado e intuído para fazer essa pergunta, né? Olha, porque afinal de contas, Saulo partira para quê? Para perseguir Ananias. Então, se ele havia se convertido, ele deveria saber, então, falar de Ananias, né? E olha como o Prócoro teve esse insight, né? Então, ele pergunta de Ananias, né? E o Saulo responde, já tenho comigo... vamos lá. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Então, assim, Ananias te apresentou, Ananias te recomendou, ele estava perguntando, se você foi para lá para perseguir, se você foi lá, você deve ter se relacionado com ele lá e ele deve ter feito alguma apresentação para você, tipo uma recomendação. E ele responde, não, né? Não tenho essa recomendação, essa apresentação de Ananias. Tenho comigo as do mestre. E aí o Prócoro vai dizer, como assim? Perguntou o diácono admirado. Jesus disse em Damasco, falou o visitante com serenidade,
que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. E é verdade, foi isso que Jesus disse para ele. E os seus amigos, o Ananias e o Gamaliel, também falaram: não espere, já falei isso, tenho dito isso, né? Não espere facilidades, né? Quem resolve seguir Jesus, que não espere por facilidades. E o próprio Cristo disse isso para ele. E aí, olha, intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com a maior simplicidade. Entretanto, considerou simultaneamente que semelhante proceder era justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia em toda a parte como vulgar e mentiroso, sentiu lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Mas para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou, justificando-se: tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí a instante, Saulo mergulhava as mãos num grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois, disse em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afastou, impressionado. E já deu aqui o nosso horário. Nós continuaremos, então, na próxima semana, né? Então, ele vai voltar mais tarde a procurar ali na Casa do Caminho, né? E é assim, esse livro maravilhoso, né? Na próxima semana nós vamos dar continuidade, paramos aqui, então agradeço a todos por estarem aqui acompanhando esse estudo, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos.